Olá pessoal, hoje eu trouxe aqui uma suculenta popularmente conhecida como patinha de urso, é, por causa dessas protuberâncias aqui na folha, que se você olhar, realmente parece uma patinha de urso. Mas o nome científico dela é Cotyledon tomentosa, ela é da família das Crassulaceae e é originária da África do Sul. O substrato que eu tenho nela aqui é horrível. Eu estou trocando o substrato de todas as minhas suculentas, mas isso leva um tempo. Ela precisa de um solo bem drenante, porque as raízes dela apodrecem muito, muito, muito mesmo. Tipo, 2 dias de rega seguida, se o substrato não for bem drenante, ela já dá indícios de podridão. Eu, no início, perdi muitas, muitas plantas dessa. Essa daqui tem aproximadamente uns 3 anos, foi uma das minhas primeiras, e ela tem um crescimento muito lento. Eu tinha quatro mudinhas, aproximadamente desse tamanho, há 3 anos atrás. Eu dei 2 para minha mãe e fiquei com 2. E delas eu fui montando esse arranjinho. Ele ainda tem uns buraquinhos feios, né? Porque eu ainda não consegui preencher o vaso. Mas assim que eu trocar o substrato, eu vou colocar mais mudas aí e ele vai ficar bem fechadinho. Então, essas duas aqui são as plantas mais velhas. E um tempo atrás eu comprei há 2 anos atrás, um ano depois de eu ter adquirido essas, eu comprei essa separada sozinha e ela tá aqui também, então são essas 3 mais velhas. Como, como ela cresce muito lentamente, dá pra ver, ainda são 3 anos e ela ainda não é uma planta adulta. Ela tem aqui já um indício aqui de que tá formando uma arvoreta, né? Tá ficando com o caule um pouco mais rijo. Isso é comum. Ela não me floresceu ainda. Eu não consegui fazer ela florir. Apesar de que ela recebe muita iluminação, muita água, muito cuidado, ela ainda não me floriu. E ela tá bonita. Um pouco é questão climática, porque eu moro em Brasília. E ela recebe a luz devida para a espécie dela. Ela requer uma iluminação indireta, mas a minha fica sol pleno. E a iluminação indireta seria muita luz, só que sem o sol bater diretamente nas folhas. Só que ela também se adapta ao sol pleno. Então a minha fica a sol pleno. Ela não tá com as pontinhas totalmente vermelhinhas porque o sol virou na minha varanda, então não tá pegando tanto sol quanto antes por causa da estação do ano. Ela dificilmente pega praga nas folhas, na parte aérea dela toda. Eu nunca tive nenhum problema de cochonilha com ela, nem lesma, nem nenhum outro inseto, fungo ou parasita que acometa ela. Podem ver que nenhuma folha tem marcas de qualquer bicho, nunca foi comida, nem passarinho mexe. Esses pelinhos que ela tem, ela é bem aveludada, então eles protegem também de insetos, porque não tem como os insetos chupar a seiva, porque os pelinhos não permitem. E ela é um pouco gordurosa, né? Se você passar a mão aqui, você sente um atrito, porque ela tem uma proteção natural
contra insetos. Então, dificilmente vai ter praga nessa planta. Para ter praga nessa planta tem que ser bem profissional. E mais outra coisa é as raízes dela. As raízes dela eu tive no início muito problema. Elas quase morreram várias vezes porque tem uma lesminha. Eu não consegui encontrar o nome desse inseto, desse verme, sei lá o que seja, esse parasita, mas ele sempre acomete as raízes dela e, e da calanquói tomentosa também. A calanquói tomentosa eu ainda tenho problemas com eles e essa eu nunca mais tive, já faz uns 2 anos. É uma lesminha, como se fosse uma minhoquinha de 2, 3 milímetros que comia as raízes por inteiro. Como eu resolvi isso, eu vi que a planta estava murchando, ela não estava gordinha, e eu comprei um lesmicida, coloquei, dissolvi na água e reguei o vaso com a, a solução. E funcionou muito bem, a planta não sofreu com o lesmicida nas raízes dela. Mas eu deixei ela uma semana fora do sol, fora de luz direta, para ela não queimar as raízes mais do que já tinha sofrido. Não sobre questão de praga nas minhas plantas, nessa planta minha foi só isso e eu resolvi assim. Eu aplico óleo de nim sempre nas raízes também, borrifando, para evitar que aconteça novamente. Então, assim, cada mês eu faço isso. Formicida também eu coloco próximo às minhas plantas, porque as formigas elas carregam pragas, principalmente cochonilha de raiz. As formigas pegam os ovinhos e depositam em várias outras plantas para que aquelas cochonilhas possam se alimentar de outras plantas, e as formigas se alimentam das fezes das cochonilhas, que é doce. É um excremento doce. Então as formigas tentam disseminar as cochonilhas por todo a sua coleção, para que elas possam se beneficiar do excremento da cochonilha. É absurdo isso, sim, mas é verdade. Sobre adubação, eu não adubo muito. Uma vez a cada 3 ou 4 meses tem aqui até as bolinhas. Eu uso adubo de liberação lenta, osmocote, forticote, algo do tipo. Eu não uso, como eu já disse em outros vídeos, eu não uso mais os adubos orgânicos, porque eles trazem muitas pragas para as plantas. Mas em breve, quando eu controlar essas pragas, tiver um controle maior, eu vou voltar a usar os adubos orgânicos. Como eu fiz mudinhas dessa planta? Porque, como eu disse, eu só tinha duas e eu tô com um jarrinho cheio. Por folha, eu nunca tive sorte. Nunca consegui tirar uma folha e fazer uma muda dela. Nunca consegui. E vejo vários vídeos, pessoas falando, em sites, pessoas escrevendo que funciona na folha. Nunca consegui. Admiro se alguém aí já tiver conseguido, pois eu não. As mudas que eu faço, inclusive tem aqui algumas do lado. Já até tirei algumas aqui do cantinho, que são essas, porque eu queria fechar o jarro, né? Fechar a bacia. E como eu faço? Como vocês podem ver aqui, ó, aproximar, tem 2 galinhos aqui. E aqui no meio tinha um que eu cortei.
fiz uma estaca como essa, que já está enraizada. E o local que eu cortei, nasceu 2 brotinhos, ó. E assim vai fechando ainda mais o vaso, porque ela se ramifica. Olha, aqui aconteceu também. Eu cortei no meio, nasceu um de um lado e outro do outro. Aqui já não era um galho tão grande e forte, então não chegou nem a brotar. Tem vários outros lugares nessa planta que eu fiz isso, aqui por exemplo. E foi assim, são estacas. Um exemplo agora seria eu cortar uma outra que não seja essas duas, por exemplo, porque aqui tá ajudando a fechar a copa, deixando a copa mais fechada. Seria um galho que cresce reto e eu corto ele para que ele possa se ramificar e fazer uma outra muda. Por exemplo, esse. E aqui eu cortei e nasceu duas mudas. Logo, se eu esse que cresceu embaixo, se eu cortar ele aqui nessa posição, deixando no mínimo duas folhas embaixo, daqui da interseção das folhas vai nascer um broto de um lado, outro do outro. E eu ainda vou ter mais essa muda. Então, isso é basicamente tudo que eu faço com essa planta. É uma planta muito linda, muito ornamental. E ela dá uma beleza gigantesca aí pro jardim, porque ela é uma planta bem chamativa. E quanto mais luz você der para ela, mais bonita ela fica. Porque ela é verdinha assim e pega umas colorações avermelhadas nas pontas à medida que vai pegando bastante sol. Sobre o substrato, a minha intenção agora é colocar um substrato mais drenante. Esse aqui tá bem velho e já tá ficando duro. Então eu tenho que trocar logo, aproveitar e colocar essas mudinhas junto lá na bacia para ficar bem fechadinho. E aguardar para ver se ela floresce, né? Porque nunca me floriu. Então é isso, em breve eu faço outros vídeos. E se eu tiver deixado de falar sobre algo, podem escrever nos comentários que eu vou passar a falar nos próximos vídeos e também respondo.